Ermos de Jerusalém, esquecemos da misericórdia do Senhor para conosco. Por isso que o salmista canta: que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esqueci. Como está na carta de São Paulo aos Efésios, Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Mas que amor é esse que Ele tanto tem para conosco? Isso é perceptível no diálogo entre Jesus e Nicodemos, que é o evangelho de hoje, tirado do livro de São João. Enquanto ele conversa com Nicodemos, ele fala de algo que é muito próprio para os judeus. Para nós nem tanto, porque às vezes temos dificuldade de fazer ligações entre um capítulo e outro, entre um livro e outro da Sagrada Escritura. Mas para Nicodemos era a coisa mais fácil do mundo. Para os judeus da época de Jesus, principalmente, era muito fácil compreender o que Jesus estava tentando dizer. Porque quando Jesus fala que levantaram uma serpente em uma haste, ele está falando de um relato que está lá no livro dos Números, no capítulo 21, a partir do versículo 4. O momento em que Deus liberta o povo da escravidão do Egito, conduz pelos caminhos do deserto, e lá no deserto o povo começa a murmurar, a blasfemar, porque estavam enjoados de comer o maná, o pão que caiu do céu. E aí, de tanto reclamar, Deus faz aparecer serpentes venenosas. E a cada pessoa que era picada por esta serpente, vinha a óbito. E aí a tendência é: Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Sendo que, na verdade, Deus não pune ninguém e também não castiga ninguém. O que acontece é que, na maioria das vezes, como aquele povo que outrora estava no deserto reclamou, muitas vezes nós hoje também reclamamos, mas reclamamos por experimentar a liberdade. Porque outrora fomos acostumados na escravidão e, por estarmos escravos, não nos acostumamos com tanta facilidade à liberdade e por isso começamos a murmurar. Aqueles que se prendem na escravidão tendem a olhar para o outro como se o outro fosse o culpado de suas mazelas, como se o outro fosse o culpado por seus infortúnios, como se o outro fosse o culpado por tudo de errado que acontece em sua vida. Porque aquele que se prende à escravidão, ele não consegue perceber que muitas das coisas que acontecem em nossa vida são frutos de nossas escolhas. A partir do momento em que você faz uma escolha, você está sujeito a uma consequência. E o fato de estar sujeito a essa consequência não significa que Deus está te punindo. Não. A liberdade é perceber que eu fiz uma escolha e agora eu preciso assumir a consequência. Isso é liberdade. É saber que esta consequência é fruto da minha escolha. Eu não fui obrigado a nada. Não fui coagido a nada. Da mesma forma que muitas vezes nós escutamos nos aconselhamentos pessoas dizendo assim: padre, fulano está num relacionamento tão conturbado, um relacionamento que não dá certo. Eu já alertei, eu já falei, eu já fiz de tudo, padre, para que esse relacionamento terminasse. Aí, escutando isso, a única coisa que a gente pode perguntar é: e o Kiko? E o que você tem a ver com o relacionamento do outro? Você que está dentro do relacionamento, a pessoa deveria estar com você? Não, padre, mas é porque eu sou amigo e eu quero salvar a pessoa. Você já alertou, não já? Agora respeite a decisão dela. Respeite. O respeito abre portas. Às vezes queremos ser respeitados, mas não queremos respeitar o outro. Não é porque eu enxergo que tem um problema no relacionamento que eu preciso intrometer e fazer as mudanças.
Tudo tem um tempo certo. No momento certo, a pessoa vai perceber que talvez aquela que está acompanhando ela durante anos não era a melhor, mas é quem ela queria que estivesse ali. Agora você alertou, você deu as diretrizes, mostrou, mas a pessoa não quis mudar lá atrás. Se você é amigo, respeite e acompanhe, porque na hora que a pessoa acordar para a vida e descobrir que o relacionamento não era tão bom, ela vai precisar de um ombro amigo. Não para poder acusar e falar assim, eu te falei, você sofreu porque você quis. Não, a pessoa vai precisar de um ombro amigo para que ela possa deitar e chorar, para que ela possa simplesmente desabafar. Porque se eu sou amigo do outro e eu quero fazer com que o outro mude dentro do relacionamento, porque eu estou vendo que o negócio não está legal, então eu não estou trabalhando com a liberdade, eu estou trabalhando com a escravidão. Eu estou colocando o outro numa situação de que ele é obrigado a fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas e a liberdade do outro? O outro é um sujeito, é uma pessoa. E enquanto sujeito, enquanto pessoa, é direito dele ou dela escolher o que eles querem para a vida deles. Lá atrás, nós percebemos que muitos reclamaram porque já não queriam mais o maná, o pão que desceu do céu, e choravam as cebolas do Egito. Preferiam a época da escravidão porque disseram que lá eles tinham o do bom e do melhor. E desde quando um escravo tem o bom e tem o melhor? Desde quando o escravo vai ter direito para escolher o que comer ou o que beber? Mas só que as pessoas se habituaram tanto à escravidão que agora não conseguem compreender que dentro da liberdade Deus permite que ela dê passos e que ela faça algo, que ela tenha o direito de escolha. E às vezes nós, ainda hoje, preferimos as trevas do que a luz. Muitos de nós, ainda hoje, preferimos a escravidão à liberdade. Não, padre, eu não quero ser escravo, mas será que eu não sou escravo dos meus vícios? Amo beber, encho a cara, até cair, é coisa boa demais. Só que aí eu fui no médico e o médico me diagnosticou com um probleminha. E aí esse probleminha não é da cachaça, não é da cerveja. É porque tem gente que não gosta de mim, está fazendo trabalho para mim, está fazendo macumba para mim. A culpa nunca é da cachaça, é o outro que está fazendo a macumba, é o outro que está fazendo o trabalho. É sempre o outro, nunca são as minhas escolhas. Eu sempre preciso terceirizar o culpado, eu sempre preciso procurar um culpado, mas nunca serão as minhas escolhas. Isso não é liberdade, isso é escravidão. E como que eu posso dizer que eu sou livre? O excesso é pecado. Não estou falando que beber cachaça, cerveja seja pecado. É o excesso de tudo. E aí tem essa quaresma, como a gente tem algumas pessoas que estão nos visitando, eu vou relembrar vocês e vou contar para os que estão nos visitando que esta quaresma nós estamos falando de uma bebida. Sempre que eu posso eu falo dessa bebida. Porque todo mundo fala da cachaça, todo mundo fala da cerveja, mas ninguém fala do café. Tem gente viciada em café, e aí fala da cachaça, mas esquece do café. Se eu ficar sem um golinho de café, minha cabeça dói. Mas se você tirar o crack do usuário, a cabeça dele vai doer. Tem um nome técnico para isso, que se chama abstinência. Crise de abstinência. Significa que você já está viciado. O vício é um pecado, porque é o excesso. Isso não é sadio. E aí quando Jesus fala para Nicodemos sobre a serpente, é porque aquelas serpentes que apareceram foram consequências do fato de virar as costas para Deus, porque a murmuração é virar as costas.
A reclamação é virar as costas para Deus. E as serpentes apareceram. Só que aí tinha um grupo de pessoas que pede a Moisés para interceder junto a Deus, para que tenha misericórdia. E aí Deus vai falar assim: faça uma serpente, coloque numa haste, e aí todos que forem picados por serpentes, olhando para esta que você fez, receberá a cura. Aí é interessante, porque tem muita gente que vai falar que Deus disse que não é para fazer imagens, mas a serpente foi uma imagem, e a ordem veio de Deus: faça uma imagem de uma serpente e coloque em cima da haste. E aí o primeiro ponto: o que cura as pessoas não é a haste, mas é a serpente que está em cima da haste. E aí quando Jesus fala que o Filho do Homem precisa ser elevado, e todo aquele que nele crê, ao olhar para ele, também receberá a cura, é porque a serpente de hoje é o pecado. O pecado provoca em nós feridas, e estas feridas precisam ser curadas. E o momento em que receberemos esta cura é o momento em que olhamos para uma outra haste, mas que agora não tem nela uma serpente, mas nela nós encontramos Cristo. E aí tem católicos que gostam de andar com a cruzinha sem o Cristo no pescoço. Dentro de casa tem cruzes que não tem Cristo, e fala assim: ai padre, dá uma tristeza de olhar para a cruz e ver Cristo nela. Tenho dó de você, eu vou ficar triste quando eu ver que você está fazendo outro caminho, ao invés de ir para o céu. Porque o que te salva não é a cruz vazia, o que te salva é a cruz com Cristo. Porque a cruz com Cristo é sinal de que Ele venceu a morte. A cruz sem o Cristo é só um símbolo de uma tortura usado pelos pagãos, pelos romanos. Não tem nada a ver com o cristianismo. A cruz vazia é a cruz vazia. Agora a cruz com Cristo não. Aí é símbolo de salvação. Ai padre, mas olhar para Ele todo chagado, todo ensanguentado, é o amor. O amor nos faz sangrar, o amor nos faz chorar, o amor machuca o nosso coração. Quem experimenta o amor, experimenta a dor, porque os dois caminham juntos. É impossível você experimentar o amor e não experimentar a dor. Se você diz que ama, mas não experimenta a dor, é porque não existe amor, existe o comodismo. Eu já estou acomodado ao estar do lado da pessoa que eu escolhi para ser a minha esposa, para ser o meu marido. Então já não existe mais um amor. O amor já foi, E aí a gente pode até perguntar: será que algum dia teve amor? Porque o amor provoca, o amor desinstala. E é por isso que olhar para Ele, nós somos desinstalados. Nós somos revirados, porque nós percebemos a capacidade de um Deus de se fazer um homem, morrer por amor a nós. Réis mortais, pessoas indignas, e mesmo assim Ele derrama de amor por nós. Por isso que ao olhar para a cruz, os nossos pecados começam a receber a cura. Começam, porque a cura por excelência é quando eu compreendo que ali é o início de um processo, mas o fim do processo é quando aquele corpo passa a habitar dentro deste corpo. Porque se outrora o pão caído do céu, o maná, foi rejeitado por nossos antepassados, agora o pão descido do céu se faz carne e habita entre nós, que é o próprio Senhor. Por isso que ao recebermos a Santa Eucaristia, não recebemos mais um pedaço de pão, mas recebemos o corpo do nosso Salvador. E é por isso que ao olhar para a cruz, inicia um processo de cura dos nossos pecados, mas ela é sentenciada no momento em que nós recebemos o corpo do Salvador. É neste momento
em que o processo de cura se dá por completo. Que possamos, na Eucaristia, ao recebermos o corpo de Cristo, nos entregarmos por completo a Ele, já que Ele também se entrega por completo a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja